as pilhas de posição. Então, você imagina que ele pegou, em vez de colocar positivo no lugar do positivo e negativo no lugar do negativo, o que ele fez? Ele inverteu. Nesse caso, os componentes hoje eletrônicos, as plaquinhas, né, placa de circuito impresso, ela já vem com esse tipo de proteção. Caso o cliente coloque essas pilhas invertidas, não vai acontecer nada com o controle, nada também com o equipamento que deveria ser ligado. Vai acontecer o seguinte, não vai funcionar. Então, para funcionar, o circuito tem que ser energizado de forma correta, senão ele não funciona. Mas não vai fechar curto, não vai pegar fogo, nem nada, não. Mas a situação de aprendizagem solicita que faça isso, né? Que você vai montar aí um circuitinho, né? Que no caso, ó, tá, essa aqui é a nossa placa de circuito impresso do controle remoto. Peguei e coloquei aqui para vocês, certo? Né? Onde nós temos aí o LED, né, identificando aqui um diodo Zener, para quem não conhece, esse aqui é um resistor, esse aqui é um flash cable que a gente liga, tem uma buzininha que a gente chama, na verdade é um efeito sonoro, né, certo? Temos os conectores, né, ok, certo? Fusível para a proteção do circuito, né, e o capacitor aqui, ó. E nós temos um CI aqui, ó, um circuito integrado. Esse aqui seria um circuitinho que nós temos duas pilhas, o diodo, o resistor para limitar a corrente do nosso LED. Para saber que o resistor que se utiliza para ligar esse LED, vocês já verificaram como é que é feito o cálculo aí, mas falando rapidamente para vocês, como uma revisão, temos aqui a nossa tensão de entrada, que é as duas pilhas em série, 1,5 mais 1,5 volts daria 3 volts. E aí temos uma queda de tensão, porque o material utilizado aqui é o silício, né? E ele tem aproximadamente 0,7 volts de queda de tensão. Então seria 3 volts menos 0,7, que daria um valor de 2,3 volts. Então tá vendo nossa queda de tensão? Para calcular o resistor, a gente utiliza a lei de Ohm, que é a tensão sobre a corrente, ok? Tensão sobre a corrente. Pessoal, não lembra aí da lei de Ohm. Deixa eu ampliar aqui para vocês aqui. Peraí. Não vai dar assim. Então você tem lá o triângulo do poder. Segundo a lei de Ohm, nós temos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Como você quer calcular a resistência, você vai tampar a resistência e vai ficar resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E esse valor aqui é dado em ohms. Aqui então, tá lá, ó, tensão dividido pela corrente, fez o cálculo que deu o valor de 15 ohms. É? Ok? Então esse resistor aqui vai ser de 15 ohms. Explicando agora a situação de aprendizagem 2, nós temos aqui, ó, vou ampliar para vocês também, né? Nós vamos utilizar um CI 555, que é utilizado para geração de uma onda quadrada aqui, ó. Vendo aqui? Gera um clock para nós. Onde esse tempo você determina de acordo com o capacitor que você está utilizando. Nosso caso vai ser 5 segundos, tá bom, pessoal? Que é o que a situação de aprendizagem está pedindo, né? Então,
vai utilizar o CI 555 para obter o sinal quadrado, aqui, ó, na saída. E assim podemos fazer o acionamento e desacionamento do motor lá do nosso climatizador. Ou seja, vai ligar ou desligar. A seguir, segue os passos aí para o dimensionamento do circuito com o CI 555. Neste caso, estamos utilizando um capacitor de 100 microfarad para um tempo de 5 segundos, ok? Nesse caso aqui, fazendo o cálculo, que é a corrente nominal vezes resistor 2 vezes capacitor. Esse aqui é o tempo, tá, pessoal? A fórmula para calcular o tempo. No caso, como a gente quer 5 segundos, o valor do nosso resistor deu de 72.151. No caso, comercialmente, nós temos de 68 quiloohms. Você vai lá na loja de eletrônica e vai comprar um resistor chamado 68K. Tá aqui o nosso CI. Esse é o CI 555, tá vendo? Alimentação aqui positivo e negativo. Aqui é o que nós chamamos de descarga, limitar a corrente, né? Tensão de controle. Temos o reset, saída e o gatilho. Aqui é o CI 555, que eu peguei e coloquei na realidade para vocês, tá vendo aqui? O jeito que ele é. E aí nós temos aqui o nosso resistor R2, então, de 68K. E para calcular o R1, você insere o R2, achando aqui o valor de 3,9 kΩ, que é o valor comercial. E aqui embaixo está o nosso circuitinho aqui, ó. Os dois capacitores, o CI que eu falei para vocês, né, que é o 555, e os resistores R1 e R2. E aqui nós temos a nossa bateria de 12 volts, tá bom? E aqui é a tensão de saída, ó. Essa parte que eu já passei para vocês, agora vamos direto aqui. Aqui você pode notar que nós temos nossa onda quadrada, ó, com o tempo de 555, tá vendo? 5 segundos, né? Ok? Temos o nosso CI e foi inserido no circuito, além do CI, que a gente tem que colocar o motor para girar tanto para a direita como para a esquerda, tá? Aí nós temos aqui o capacitor despolarizado, resistor R1, R2, R3, R4. Lembrando que aqui a gente utiliza para controle do nosso transistor, esse que é o transistor, tá? Ok? E aqui é a nossa bateria de 12 volts. Qual é o problema? O problema é o seguinte, ó, desse circuito aqui, ó, esse transistor, ele não suporta um valor de corrente elevado. Como ele não suporta um valor de corrente elevado, o que que acontece? Teremos que substituir esse transistor. Colocar para auxiliar ele. Qual o transistor que a gente vai pegar? Vamos pegar o transistor MOSFET e fazer uma ponte que nós chamamos ponte H. Ok? A gente vai pegar um transistor MOSFET canal tipo N e fazer uma ponte H aqui na frente. Então tá aqui a nossa ponte H. Esses são os transistores MOSFET, onde tem alimentação positiva e aqui negativa. E aqui no nosso circuito, olha lá, nós temos aí Q3, Q4, Q5, né? Ou seja, 4 transistores MOSFET. Por quê? Porque senão esse cidadão aqui vai queimar. Como a corrente dele é baixa, né? Mas esse daqui já a corrente é bastante.
elevada, tá, pessoal? Ok? Então, aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, no contexto, ó, os transistores da ponte H devem suportar uma corrente de 18 amperes, ó, que é a corrente necessária para que o motor funcione, tanto para a direita como para a esquerda. Transistor bipolar não são recomendados, que é isso daqui, ó, não são recomendados para o uso em circuitos em corrente elevada, sendo necessário, então, o uso de 4 transistores MOSFET, canal tipo N, certinho? E aqui o professor Alan vai falar para vocês agora a nossa situação de aprendizagem 3. Na nossa, já falei da 1, da 2, agora é a 3. Na situação de aprendizagem 3, nós temos aqui que montar a nossa fonte aqui, aí eu vou aqui no passo a passo. Primeiro utilizamos aqui nosso transformador, né? O transformador, ele vai pegar uma tensão de 220 volts, vai passar para 12 volts e a nossa corrente é de 3 amperes. Então, entrada 220, saída 12 volts e a corrente de 3 amperes, ok? Vamos utilizar uma ponte retificadora. Ponte retificadora de onda completa. Essa ponte retificadora de onda completa, aqui vai entrar a tensão alternada. E aqui vai sair a tensão contínua, sendo um positivo e outro polo negativo. Certo? Ok? Dito isso, nós temos aqui, então, as características que eu falei para vocês. Transformador, a ponte com os diodos, né? Certo? Verificando aí que nós temos 2 diodos. Cada diodo, ele tem o quê? Ele tem uma queda de tensão. Essa queda de tensão é de acordo com o material. O material que é fabricado aqui nesse diodo é o silício. Ok? Por isso aqui temos aquela tensão de 0,7 volts. Fazendo o nosso cálculo, significa que temos 15,5 volts. A situação de aprendizagem pede que, no máximo aqui, a gente tenha aqui 10% desse valor, que no caso seria 1,5, né? Para saber o valor da tensão Ripple a ser utilizado, diminui-se o valor de tensão da entrada do retificador menos a tensão de saída do regulador. Já é suficiente. No caso do exercício, seria 15,5 menos 12 mais 2, que dá uma tensão Ripple de 1,5 volts. Que é os 10% aí. Tá vendo aqui, ó, 10%. Eu cheguei no valor de 1,55 volts, que é o que a situação de aprendizagem está pedindo. Quando a gente utiliza aí a nossa ponte retificadora, a nossa fonte, nós temos que melhorar aqui, né? Então, foi mostrado lá no desenho da fonte, nós temos que melhorar essa onda aqui, ó. Porque depois aqui, quando você está montando a sua fonte estabilizada ou não estabilizada, mas trabalhando mais com a estabilizada, né? Você imagina que quando passou a tensão alternada é assim, pessoal. Aqui é positivo e aqui é negativo. O diodo ele só conduz quando ele é polarizado diretamente, ou seja, quando você chega positivo aqui e negativo aqui, ó. Certo? Aí o que vai acontecer? Ele vai polarizar diretamente.
É nesse momento que você tem a nossa corrente contínua. Isso aqui seria uma corrente contínua pulsante. Só que você não quer uma corrente contínua pulsante, porque geralmente que a gente tem aqui, ó, corrente contínua é assim, pessoal. A gente chama de tensão, corrente contínua. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então, aqui é o mais e aqui é o menos. Ok? Para a gente tentar chegar a isso aqui, o que, que a gente faz? A gente pega e coloca o capacitor. Vendo o capacitor aqui, ó. Polarizado ou despolarizado. E aí o capacitor faz o quê? Ele chegou aqui, ó. Ele vai carregar, vai descarregar. Carregar, vai descarregar. Vai carregar, vai descarregar. E assim sucessivamente. Significa que vai passar disso aqui para isso daqui, ó. Estão vendo aqui? Nesse caso, certo? Ainda não está retinho, ok? Aí o que que a gente faz na saída aqui da parte da retificação? Utilizamos um regulador de tensão. Esse regulador de tensão, vamos dizer que ele é positivo, né? E ele é o 78 12 volts. Então ele vai regular 12 volts. Certo? Quando você chegar a esse valor de tensão aqui, o que que ele vai fazer? Vai pegar esse sinal e vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Que é o que eu falei para você. E aí, nós temos sims positivo e abaixo do eixo negativo. No nosso caso, deu um capacitor de 12.000 microfarads e 25 volts. O 7812 suporta até 1 ampere de corrente para que possa alcançar aí os 2 amperes necessários à saída da fonte. Deve-se adicionar um transistor para poder suprir a corrente adicional. Então, nesse caso aí, ó, o datasheet aí indica o 7812, né? Lembrando que a fabricação dele é de silício, que tem uma queda de tensão de 0,7 volts, ok? Né? E o seu valor máximo aí de corrente é até 800 miliamperes, né? E a corrente é de 5 miliamperes em repouso, né? E esse nosso datasheet aí do BD136, né? É o nosso transistor. Aqui então temos a nossa fonte aí, né? Nesse caso aqui, ó, ela é regulável. Temos aí a entrada 220 volts, o nosso transformador, a ponte retificadora de onda completa, o TR é o transformador, ponte retificadora, nosso transistor, capacitor polarizado e despolarizado, regulador de tensão e a saída. Bem, professor Alan explicou tanto a situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 3. Qualquer dúvida pode estar mandando mensagem tanto no ABA ou mandando mensagem no WhatsApp para o professor Alan. Obrigado, professor Alan. Desejo uma ótima semana e fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau.